Bem-vindo ao segundo encontro de nossa série sobre o projeto de bonecos em crochê Desatando Nós. Este é o segundo dos 3 encontros que a gente vai ter. E este ainda está na forma de vídeo gravado. Lembrando que o último encontro vai ser na forma de live no fim da semana, quinta ou sexta-feira. Como eu fiz no início do nosso primeiro encontro, eu vou te convidar a participar de forma ativa. Envie seus comentários, suas impressões sobre o tema, compartilhe suas experiências e conhecimentos, e assim a gente vai somar muito mais ao longo dessa série. O objetivo dessa série é discutir o projeto de bonecos em crochê. A gente discutiu que muita gente não consegue fazer a transição de um executor de receitas para um criador de receitas. E que tem gente que até consegue, mas a custo de muito trabalho e muito faz e refaz. E o que é o resultado disso? São bonecos que não representam a ideia original, aquela que estava na nossa cabeça, no início. Ou mesmo bonecos até bonitos, aliás, bem bonitos, mas obtidos de modo muito mais trabalhoso do que a gente pensava. A gente discutiu também como isso tudo causa frustração na gente, porque a gente que tem esse viés artístico quer poder se manifestar artisticamente, sem limites. A gente quer a liberdade criativa. Bem, depois de dedicar algum tempo à discussão dos porquês, qual a causa maior dessa situação? Eu expliquei que a minha experiência mostra que falta uma etapa na criação das receitas, etapa essa que a maioria das pessoas não dá atenção. Deixa eu explicar. As pessoas que sabem executar receita, seguir receita, quando vão tentar criar, elas tentam criar as receitas elaborando diretamente. Já saem fazendo, geralmente quebram a cara com fazejamento, lembra? E a etapa que falta é a de pensar, é a de planejar. Então, antes de sair fazendo, a gente precisa parar e planejar a execução do boneco. Parece simples, é simples e é super eficaz, você vai ver. Uma vez que a gente já falou bastante sobre o problema e ele já está analisado e compreendido, o encontro de hoje vai ser focado na ferramenta, essa que a gente vai utilizar para resolver. E o início de nossa conversa é uma pergunta que você provavelmente me faria. Ok, Céu, temos que pensar antes de sair fazendo, mas pensar como? Há uma maneira estruturada de pensar e planejar? E, felizmente, a resposta é sim. Há uma solução estruturada e essa solução chama-se projeto. Antes de fazer, a gente tem que projetar nosso boneco. E o que é um projeto, Um projeto, de forma bem resumida, é uma representação virtual do nosso produto final, do nosso boneco. Essa representação pode ser bidimensional, um desenho simples, tridimensional, como uma maquete física, ou até modelo 3D de computador, como eu já tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos. Por exemplo, um arquiteto elabora um projeto de uma casa antes de construí-la, A indústria de eletrônicos faz projetos complexos de cada novo modelo de celular antes de fabricar. A indústria têxtil faz representações e desenhos das roupas antes de cortá-la, antes de ir lá para a vitrine da gente comprar, E por aí vai. O nosso projeto vai ser um simples desenho 2D do boneco. E a partir desse desenho, a gente vai fazer o seguinte. A gente tira as medidas do desenho e isso já vai garantir um boneco final com tamanho igual ao desejado. Depois a gente vai aprender a matematiquinha necessária para esse projeto, aquela que eu prometi, lembra? E aí a gente calcula as quantidades de pontos em áreas determinantes. Depois disso, é só compor a receita de forma simplificada. E o nosso projeto executivo será essa receita, porque o boneco é o próprio projeto executado posteriormente, Não entendeu? Tá. A gente tem um desenho do boneco que quer, depois a gente tira as medidas dele, transforma essas medidas em número de pontos e distribui esses pontos de forma ordenada, formando assim a receita. Entendeu? Isso é projetar. Bem, a melhor maneira de ilustrar isso vai ser através de um exemplo prático. Então, eu escolhi um exemplo que só utiliza uma forma geométrica simples, que é a esfera.
Apesar de simples, este exemplo permitirá que você entenda todo o processo que eu falei. A gente vai do desenho até a receita. E vai ser um pouco repetitivo para você guardar isso firme na sua cabeça. Lembre, a gente não vai tocar na agulha durante todo esse processo. Faremos todo o projeto utilizando papel, lápis e régua. E só. Só depois que a receita estiver criada é que a gente pode pôr a mão na massa para crochetar aquilo que a gente imaginou. Eu te prometo que você vai conseguir um resultado muito bom logo de cara. Então vamos à prática? Você já deve estar acostumado a ver, ou ao menos já viu, que alguns designers de crochê usam uma amostra, que é um pequeno quadradinho de crochê com medida fixa. E para que serve essa amostra? Essa amostra é um gabarito ou um calibre, em inglês se diz gauge, e serve para orientar o tamanho, a escala da peça que você deseja confeccionar, na medida que você vai querer no final. Então eu vou dar uma passada rápida neste conceito para você não se perder, ok? A gente vai trabalhar com uma amostra de 4 centímetros de largura por 4 de altura. Nessa amostra, couberam 10 pontos na largura e 10 carreiras na altura, se utilizado esse fio e agulha que eu usei. Então, supondo que o projeto que eu tenho é uma peça reta, com 80 centímetros de largura, a pergunta é: quantos pontos preciso para compor essa peça de 80 centímetros? Bem, para uma peça reta é fácil resolver isso, só com a regra de 3. Aqui vemos: se em 4 centímetros da amostra temos 10 pontos, em 80 centímetros da peça, quantos pontos desse aqui vão caber? Vamos para cá, 4 vezes o P é igual a 80 vezes o 10, que é igual a 800. Agora passamos nossa conta para cá. O P é igual a 800 dividido pelo 4. Então, temos que o P é igual a 200. Ou seja, nessa peça reta aqui, vai caber 200 pontos. Agora, vamos treinar com uma outra amostra, só para tirar uma dúvida. Uma amostra de 12 pontos. Então, aqui, se nessa amostra de 4 centímetros cabem 12 pontos, quantos pontos vão caber nessa reta de 80 centímetros? A gente faz a mesma coisa. 4 vezes o P é igual a 80 vezes o 12. Vindo para cá, o P é igual a 80 vezes o 12, que é igual a 960. E o 960 dividido por 4 vai dar 240 pontos. Bem, a gente viu nessa operação que é fácil calcular a quantidade de pontos em uma linha reta. O cálculo é simples e o resultado é seguro desde que você faça uma amostra com o fio que você vai utilizar no projeto, o fio e a agulha. Mas e quando a peça é circular ou esférica? Pergunta muito bem-vinda, porque é aqui que entra a novidade e resolve boa parte dos problemas de escala nos projetos de boneco em crochê do nosso universo. Nesse momento, eu te apresento o melhor amigo dos projetistas de bonecos, a fórmula π vezes d, πd. Você lembra dessa fórmula? Bom, se você não lembra, não tem problema, porque agora você vai entender como essa formulinha simples, de 2 elementos, pode ser mágica na sua vida de bonequeira.
A gente viu isso na escola, na aula de geometria, e provavelmente algumas pessoas não têm boas lembranças da professora, do professor de matemática, algumas, né? Só que agora, esse pequeno conhecimento vai ganhar um significado especial, eficaz e lúdico, porque está inserido no contexto do mundo do bonecar, o nosso mundo. E ele vai resolver a quantidade de pontos em peças circulares. Então a gente vai avaliar uma situação e ver como essa pequena fórmula faz sua mágica. Seja bem-vindo, Pidê! Suponha que você queira fazer uma peça redonda e queira prever quantos pontos você precisa para tal peça. Bem, você quer uma peça de diâmetro de 4,6 centímetros, por exemplo. Essa medida, o diâmetro máximo que está aqui de lado a lado, fica assim no centro do círculo. E quer saber nessa circunferência quantos pontos cabem em toda a sua volta? Ora, quando cuidamos do cálculo da peça reta foi fácil, afinal a gente fez o cálculo com uma regra de 3 apenas, comparando a amostra com a peça final. Qual o desafio agora? Agora você não tem uma peça reta, agora complicou, né? Mas e se eu te disser que a gente pode transformar essa circunferência numa reta, para a gente dar o mesmo tratamento que a gente deu? Aí a gente aplica o mesmo cálculo que aplicou na reta. Cola em mim. Ora, então, suponhamos que essa circunferência é uma corda e que a gente vai cortar essa corda. Então, a gente estica. Temos uma reta. Ora, você pode falar, ilustrar isso em desenho é fácil. Mas cadê a mágica? E se eu te disser que a fórmula π vezes o d tem a magia de retificar essa cordinha? Veja aqui. Quando sabemos o diâmetro de uma circunferência, podemos usá-lo na fórmula πd e transformar essa circunferência numa reta. Nossa circunferência tem 4,6 diâmetro, certo? Então, vamos colocar essa informação na fórmula. π vezes 4,6. Mas e o π? Essa é a beleza do π. Ele nunca muda. Ele é igual a 3,14. Na verdade, ele tem infinitos decimais após a vírgula, mas para o nosso propósito, a gente só precisa do 14 depois da vírgula. Então, vamos usar esse nosso novo amiguinho do bonecar e colocar na fórmula. Agora, o π vezes o 4,6 vira 3,14 vezes 4,6. E o total disso é 14,44. O que isso significa? Significa que aquela circunferência agora é uma cordinha esticada e nós conseguimos transformar uma reta com medida através da nossa fórmula mágica, o π vezes o d. Veja aqui, nosso círculo agora virou um contorno esticado, onde sabemos sua medida, 14,44. Uma vez que a gente sabe a medida desse contorno, resta saber quantos pontos cabem nele. Então pegamos nossa amostra de referência e comparamos. Se em 4 centímetros da amostra temos 10 pontos, em 14,44 teremos quantos pontos? Então, multiplicamos cruzado. 4 vezes o P é igual a 14,44 vezes o 10. O P é igual a esse resultado dividido pelo 4. P, então, é igual a 36,1. E 36,1 pontos a gente vai arredondar para 36, né? Para facilitar a nossa vida.
E voltamos ao raciocínio. Nosso contorno da circunferência, olha aqui, ó. A gente já pode considerar os 36 pontos que cabem aqui, certo? Então vamos adiante. Agora essa circunferência representa uma esfera. Bem, como montar a esfera de 36 pontos centrais? Simples. Aqui temos a sequência de construção da esfera e que eu acredito que todos, ou pelo menos a maioria, já conhece. Olha só, temos a esfera, temos uma fase onde ela tem só aumentos, depois uma fase onde as carreiras são repetidas e, por fim, uma fase de carreiras com diminuições. Então, na primeira fase, a gente inicia com 6 pontos no anel, na carreira 1, e seguimos com 6 aumentos distribuídos nas carreiras. E fica assim, carreira 1, 6 pontos, carreira 2, 12, na 3 tem 18, na 4, 24, na 5, 30, na 6, 36. Aqui já alcançamos o diâmetro de 36 pontos, que é o que a gente quer, certo? Então é só fazer as carreiras repetidas, com a lógica da esfera, onde a gente sabe que se a gente tem 6 carreiras na fase de aumentos, a gente só repete mais 6 carreiras nessa fase aqui de repetição. E fica assim, da carreira 7 à carreira 12, 36 pontos corridos. E depois vem a finalização. Agora, segundo a lógica da esfera, é só diminuir. Então, na carreira 13, diminuímos 6 pontos, vai ficar com 30, na 14, 24, na 15, 18, na 16, 12 e na 17, 6 pontos, finalizando aí a nossa esfera. Então, olha só um resuminho das 3 coisas que você aprendeu até aqui. 1. Você aprendeu que com o diâmetro da peça circular, você é capaz de descobrir a medida do contorno dela esticado. Para isso, a gente utiliza a nossa fórmula mágica, o π vezes o d. A segunda coisa, com a medida do contorno e a amostra que você vai utilizar, você já é capaz de descobrir quantos pontos vai caber nessa peça, nessa parte central. E em terceiro, com essa quantidade de pontos, você consegue montar a receita de uma esfera. E para praticar esse novo aprendizado num projeto, eu trouxe o desenho de uma centopeia. Veja aqui, a cabeça dela tem 4,6 centímetros de diâmetro, e isso a gente já calculou. Essas duas outras esferas aqui têm o mesmo tamanho, cada uma tem 3,8 centímetros, e essa última tem 3 centímetros. Para essas duas, a gente revê o raciocínio que aprendeu. Temos a circunferência de 3,8, certo? No 2, a gente vai esticar esse contorno para saber sua medida. Para isso, a gente usa a fórmula mágica, o π vezes o d, onde o π tem número fixo de 3,14, lembra? Logo na fórmula, substituímos π, que é 3,14, vezes o diâmetro, que é 3,8. Essa multiplicação dá
11,9 centímetros. Essa medida agora vai virar pontos, com a ajuda da amostra e da regra de 3. Nossa outra amiga na arte de bonecar, não esqueçam disso. A regra de 3. Então comparamos. Se em 4 centímetros da amostra cabem 10 pontos, em 11,9 caberão quantos pontos? 4 vezes o P e 11,9 vezes o 10. O P é igual, então, a 119 dividido por 4. Que vai dar 29,75. A gente não é bobo nem nada e já arredonda para 30 pontos. Mais uma vez, para facilitar a nossa vida de crocheteira, né? Agora, 3 é para construir a nossa esfera. E a gente sabe qual é a lógica da esfera. Uma fase que só cresce, uma fase que fica tudo igual e outra fase que diminui. Na fase que só cresce, a gente começa no anel com 6 pontos na carreira 1, depois 12, na carreira 3, 18, na carreira 4, 24, na carreira 5, 30 pontos. A gente alcançou o diâmetro principal que a gente precisa. Então, agora vai para a repetição, onde repetimos esses 30 pontos nas próximas 5 carreiras. Na carreira 6 a carreira 10, 30 pontos corridos. E depois diminuímos com a lógica da esfera de diminuição até fechar. Partimos para a carreira 11, onde diminuímos para 24 pontos, carreira 12, 18, na 13, 12 e na carreira 14, 6 pontos, fechando essa nossa esfera. E a última esfera? Bom, o diâmetro dela é de 3 centímetros. É tudo que eu preciso para calcular a circunferência esticada, que faço com a fórmula mágica, lembra? Π vezes D, vamos direto aqui. Π vezes D é 3,14 vezes o 3 do diâmetro. Isso dá 9,42. Para o passo 2, eu já tenho essa medida e a amostra. E também é tudo que eu preciso para saber a quantidade de pontos. Aí comparo. Se em 4 centímetros da amostra cabem 10 pontos, nessa medida de 9,4, quantos vão caber? A continha aqui multiplicada, 4 vezes o P, é igual a 9,4 vezes 10. E esse P aqui vai ser, então, 23,5. Arredondamos novamente para 24 pontos. Agora, 3. A gente monta a receita da esfera de 24 pontos no seu diâmetro. E começamos. Carreira 1, 6 pontos no anel. Carreira 2, 12. Carreira 3, 18. Carreira 4, 24. Aqui, alcançamos o diâmetro principal. Então, repetimos. Repetimos esses 24 pontos nas 4 carreiras seguintes. Da carreira 5 à carreira 8, 24. E depois diminuímos as próximas carreiras para fechar a esfera. Carreira 9, então, eu diminuí de 24 para 18. Sempre vou diminuindo 6 pontos, vocês lembram, né? Carreira 10, 12, carreira 11, 6, fechando a peça.
Olha só, temos a estrutura principal da nossa centopeia. Se quisermos acrescentar patinhas, podemos pôr patinhas de 1 centímetro de diâmetro, mais ou menos. Então aqui também é fácil, né? São 6 pontos no anel e a gente faz mais 1, 2 ou 3 carreiras de 8 pontos. Podemos fazer 6 patinhas. Daqui em diante é o que eu chamo de maquiagem. O que significa os acabamentos, tais como bordado de rosto, montagem das peças do corpo. Sim, porque eu considero montagem acabamento, é algo que se deve ter muita atenção. Pensar nessas antenas de como podem ser feitas com arame ou com fio engomado para ficar durinho, ou com limpador de cachimbo. Daí a criatividade que vai tomar conta na cabeça de cada um. Veja que o mandante no meu processo de produção foi a escolha de um personagem onde o desenho me permitiu trabalhar o cálculo de esfera. E tinha que ser um personagem onde esse cálculo se repetisse para que o aprendizado se fixasse na sua memória. Para esse fim, a centopeia foi perfeita. Dá para usar esse mesmo raciocínio em outros sólidos geométricos? Dá. Tem outras formas, com a mesma matematiquinha. Então, meu projeto nasceu de uma necessidade de passar um conhecimento. Logo, o projeto deve ser pensado primeiro em atender uma necessidade funcional, depois as outras necessidades. Isso pensado, a gente começa o processo de pesquisa para o projeto, nessa fase de criação. Depois, o desenho. O estudo desse desenho com as medidas, para a receita. E, finalmente, a receita propriamente dita. De modo mais detalhado, foi feito o seguinte. Eu o desenhei, depois estabeleci as medidas das suas partes, calculei os pontos em áreas determinantes, que nesse caso é o contorno, e para saber a medida desse contorno a gente só precisou do diâmetro, na formulinha mágica. Aí montei minha receita seguindo a lógica dos sólidos geométricos envolvidos, que nesse caso são as esferas. Deu para sentir o nível de matemática necessária para construir um novo projeto? Não vai exigir nada mais do seu cérebro do que isso. É muito simples. É claro que não se limita só a isso, porque o raciocínio é usado de diferentes formas, mas o nível é este, é um nível escolar básico, fundamental. E a única fórmula é o π vezes o d, o nosso πd, que em geometria é o perímetro da circunferência, quando ela vira uma cordinha. E quanto ao desenho, não há necessidade de ser um artista, aliás, longe disso. O importante no caso de um desenho autoral é ter a ideia do personagem clara na cabeça, porque a apresentação gráfica é feita apenas por figuras geométricas de forma simples para tomada de medidas. O acabamento do boneco, que também traz diferencial, não vai depender dessa matemática, nem de dom artístico em desenho, Depende do capricho de cada um, ou seja, do esmero, do empenho pessoal, Saiba que com apenas o conhecimento passado aqui, você já tem solução para grande parte dos projetos que você tem em mente, porque quase tudo envolve esfera. Só que agora você consegue calcular com antecedência os pontos que você vai precisar e já pode fazer no tamanho de esfera que você quiser. Uma cabeça, por exemplo, você já pode prever como é que vai ser. E já monta a receita dela. O que você achou do nosso encontro? De que forma você acha que esse conhecimento já contribui para seu aprendizado sobre projetos de bonecos? E você vai poder baixar o e-book do projeto em PDF para lembrar de que um projeto bem pensado, com alguma matemática e um pouquinho de desenho, é uma ferramenta poderosa para a sua liberdade criativa. Além de não ser um bicho de 7 cabeças,
Aplicada de forma adequada, essa ferramenta do projeto permitirá que você, num futuro próximo, elabore bonecos mais sofisticados. Mesmo agora, com esse conhecimento básico que você ganhou no exemplo da centopeia, você já consegue criar. Ou, no mínimo, poupar tempo já antecipando a receita, sem aquele faz, desmancha, refaz. Você deve ter notado que compomos uma receita com as medidas desejadas do boneco, sem tocar na agulha. Então faz o teste você mesmo, executa a receita da centopeia e verifica o resultado final, hein? Ou melhor, desenhe essa centopeia com outras medidas, outros diâmetros e refaça o cálculo para treinar e ficar fera. Bom, neste ponto de nosso papo, eu entendo que você possa ter algumas objeções, algumas dúvidas, então eu vou usar a minha bola de cristal e tentar antecipar algumas, ok? Mas Cel, usa matemática, eu odeio matemática. Usa sim, mas usa uma matemática bem básica, como você pode ver. Basicamente, multiplicação e divisão, que qualquer papel e lápis ou uma calculadora do celular resolve. Nada mais complicado do que isso. Mas Cel, eu tenho que saber desenhar, eu não sei desenhar. O desenho não tem que ficar bonito, ele apenas tem que representar as formas geométricas principais, com as proporções que você quer. Você não vai desenhar muito além de círculos, quadrados, os cones e outras formas básicas. Então, não se intimide, porque eu tenho certeza de que você está acima disso. No futuro, se quiser, você melhora a sua habilidade de desenhar, mas simplesmente porque você quer, não que seja necessário aqui. Mas Cel, meu crochê é bem básico. Será que eu dou conta de um boneco? De criar um boneco? Olha, lembra que a técnica usada é a de espiral do amigurumi e que a gente sabe que nessa técnica a gente usa basicamente um único tipo de ponto, o ponto baixo. Nesse sentido, é uma técnica bem simples, né? Mas Cel, eu nunca fiz receitas, eu não sei se eu sou capaz. É claro que você é. O processo é simples. Você de verdade achou a centopeia complicada? A gente desenhou círculos, mediu, elaborou uma amostra e fez uma continha. E mais, com o tempo tudo isso vai ficar natural. Já na segunda receita você se sentirá mais confiante e mais confortável. Acontece até o contrário, e daqui a pouco você vai querer mais e mais desafios e vai pensar em bonecos mais elaborados e mais bonitos. É isso que eu queria passar para você neste encontro. No encontro passado a gente discutiu o problema, o nó, e hoje dedicamos nosso tempo a discutir a ferramenta. Agora eu vou te convidar para o terceiro encontro. Este encontro vai ser uma live que vai acontecer no Instagram e se chamará Desatando. Agora que a gente entendeu o problema e já sabe que existe uma ferramenta, que a gente pode usar essa ferramenta, a gente vai dedicar tempo a entender como aplicar essa ferramenta de forma prática para resolver o problema. Eu já dei uma palha aqui com o exemplo da centopeia, mas é lógico que a gente vai muito além disso. Aplicando o projeto da forma correta, você pode chegar em receitas e bonecos incríveis. Sei que temos o que discutir e convido você a participar da live e continuar este papo. Peço de novo que você comente este vídeo, que você elogie ou critique, compartilhe, o que é bom tem que ser compartilhado, né? E também pergunte o que você quiser, tira a sua dúvida. Muito obrigado pela atenção e até lá!